Amém? Tome sua Bíblia, por gentileza. Hoje nós vamos continuar falando a palavra de Deus. De maneira que nós consigamos aqui abordar os temas, que são suscitados nesse mês, nesse setembro amarelo. Semana passada nós vimos um texto bíblico onde nós exploramos a fraqueza do nosso corpo, o corpo que infelizmente permite que nós sejamos acometidos por todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema, inclusive os problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos até, Nós vimos isso na semana passada, que o problema está no nosso corpo afetado pelo pecado. Hoje a gente vai ver uma outra face desses problemas que nos assolam. Hoje a gente vai ver aquele que alguns chegam a chamar de Salmo da Depressão, tá? A gente vai ver o Salmo de número 102 para refletirmos aqui essa manhã. Amém? A gente vai fazer uma análise do Salmo, a condição do salmista, e ver de maneira muito clara no texto que a situação de profunda agonia, de profundo sofrer do salmista, o levou a questões bem parecidas, iguais, na verdade, aquilo que acontece na vida de alguém que também passa por pressão, depressão, ansiedade, questões dessa natureza. Salmo 102, o salmista começa: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Nós estamos falando aqui de um homem profundamente angustiado. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinzas, e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira. Porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadecem de seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender a oração desamparado e não desprezar as suas preces. Isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem para todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces.
Todos eles envelhecerão como veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Não se sabe quem escreveu esse salmo. Não fica claro quem é o autor dele, quem foi a pessoa que fez essa oração, né? O que nós temos diante de nós é um clamor, é uma oração de um homem profundamente aflito, em estado de agonia profunda, depressão profunda. Só que a gente não sabe quem é ele. Não dá para a gente dizer quem é esse homem, mas fica muito claro que, a exemplo de outros salmos, ele não está cantando. Ele não está falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, do quão grande o Senhor é, das obras magníficas que o Senhor opera. Ele está falando diante do Todo-Poderoso sobre a sua profunda angústia. Isso fica claro nos primeiros 2 versículos. E isso, eu já queria começar já com isso aqui. Eu julguei, fazendo análise do texto e pensando nos temas que nós estamos aqui abordando, muito pertinente. Já de cara, pegar esses 2 versículos, confiando na graça de Deus e na ação do Espírito Santo para que isso entre na sua alma. Mesmo nesse momento de profunda angústia, de profunda agonia, deprimente para o salmista, ele vai clamar ao Senhor, vai orar. Ele diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores, agora no plural. Fica claro que essa é mais uma das orações e dos clamores, dos momentos de súplica que ele tinha diante do Senhor. Cheguem a ti os meus clamores, não me escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, responde-me depressa. No dia da minha angústia, no dia que eu estiver mal, no dia que eu estiver depressivo, deprimido, angustiado, me ouve, porque eu vou vir aqui, eu vou falar. E a gente precisa aprender isso aqui com ele, porque é o momento que a gente não quer fazer isso. E a gente costuma querer justificar o não fazer isso por causa do momento, sabe? Mas eu te aconselho a partir do exemplo do salmista: deita no chão, rola lá sozinho com Deus e clama, pede ao Senhor socorro. Se você fizer uma análise bíblica, você vai ver que os momentos de maior tribulação na história do povo de Deus não foram aleatórios. Não foram momentos que eram fins em si mesmos. Deus tem seus meios de atrair o seu povo para si e principalmente o faz através dos momentos de sofrimento. Os momentos mais propícios para um clamor verdadeiro, genuíno, onde a máscara não cabe. Sabe, onde aquelas palavras que a gente decora e fala diante de Deus, que mais fazem bem a nós do que Deus, porque de maneira inconsciente a gente pensa: caramba, eu sei orar, de maneira muito bonita. Não cabe no momento de angústia, de depressão, de opressão profunda. Você se joga no chão simplesmente e clama pela misericórdia de Deus e pede: me socorre, me ajuda. Ele diz aqui algo lindo: não escondas de mim o rosto, eu estou falando com o Senhor, olha para mim. Isso precisa entrar na nossa mente, sabe? É o momento que você precisa ir para dentro de Deus. E uma coisa importante, eu preciso dizer isso aqui, é que a gente se sabota a partir de coisas que são legítimas. Por exemplo, quando nós falamos sobre a verdade da patologia em relação a essas questões. A gente sabe que são doenças, a gente viu
na semana passada que esse corpo que nos humilha, afetado pelo pecado, esse corpo limitado, é por causa dele que nós sofremos emocionalmente, psicologicamente, é por causa dele. É por causa desse corpo aqui, mas a gente não pode de maneira nenhuma usar a ideia de que o que nós sofremos é patológico para nos privarmos de irmos a Deus em oração, esperando que Ele nos socorra. Porque não há distinção, não há separação entre nenhuma parte da nossa vida, inclusive as doenças que acometem o nosso corpo e a vida que nós temos com Deus. Você precisa entender que você tem que tomar o seu remédio. Você precisa entender que você tem que ir no psicólogo. Você precisa entender que você precisa fazer terapia, se necessário. Mas maior do que o terapeuta, maior do que o psicólogo, maior do que os remédios, é o Deus que criou a mim e a você. Você precisa entender que você depende do Senhor. De que às vezes Ele coloca você num estado de fragilidade e limitação para que você vá a Ele, mesmo depois de ter ido ao médico. Na verdade, é melhor que você vá antes ao Senhor, porque o médico você tem que marcar horário, sim ou não? Esses dias aí tentei marcar meu Deus, o cara que cuida do joelho, um ortopedista, né? Eu estava sentindo umas pontadas aqui em cima no joelho, aí o plano fica lá parado, lá eu falei, vou usar o plano, fui tentar marcar um ortopedista, isso era agosto, acho que era agosto ou final de julho, né? Só tinha para novembro, eu falei, meu Deus, era um especialista de joelho, só tem vaga em novembro, né? Esse é o ortopedista. Mas sabe o que o autor aos Hebreus diz? Capítulo 4, põe pra gente, Gabriel, 4:16 de Hebreus. 4:16 de Hebreus. Esse é um encorajamento do autor aos Hebreus. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Irmão, não é com desconfiança. Não sei se vou ser atendido, não sei se vou achar alguém lá, não sei se vão abrir a porta para mim, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de angústia, momento de necessidade, no momento que estivermos deprimidos, precisando sermos socorridos, ele diz lá, numa outra versão, se é NVI, né? Numa outra versão ele diz, a fim de que encontremos graça e misericórdia para sermos socorridos no tempo oportuno. Você precisa entender isso. Nós, infelizmente, deixamos de contar com o melhor que nós temos. Sabia disso? Quando nós desprezamos o auxílio e o socorro de Deus, em qualquer área da nossa vida que seja, nós estamos desprezando o que temos de melhor. Então, para começar essa manhã, eu quero encorajar você. Toda a sua vida diz respeito àquele que a comprou. Sabe? Cristo com seu sangue não comprou só a sua alma, irmão. Paulo briga demais com os libertinos da sua época, né? Era aquele povo que, a partir da cultura grega, do dualismo grego, né? Diziam que faz-se no corpo não importa. Corpo não vale de nada, Paulo, não. Quem comprou a alma, comprou o corpo. Ou seja, quem cuida da sua alma, quem preserva a sua alma para o dia da salvação, também está interessado no seu corpo. Também quer cuidar da sua saúde. E quando ele não cura você fisicamente, é porque ele tem um propósito a partir disso. Mesmo que seja te colocar de joelho todo domingo. Na verdade, todo dia. Sempre que eu falei domingo. Todo dia. Se essa doença servir para te colocar de joelho todos os dias, ela é uma bênção para você. Porque isso te leva para perto do Criador. Isso te faz invadir a sala do trono da graça para alcançar graça e misericórdia e ser socorrido por aquele que cuida de nós. Sabe? É como se você fosse diante de Deus, continuasse com seus problemas patológicos, mas com a certeza de que você não está sozinho, não está abandonado, não está jogado. Tem alguém cuidando de você e sabe o que está fazendo. Se você assume essa consciência, já ganhou demais. Então vamos orar. Esses momentos de profunda angústia,
Não importa se é um problema patológico ou não. Não importa se é resfriado, sabe? Não importa se é Covid, não importa qual seja. O que importa é que Deus também está envolvido com esse tipo de coisa. O que importa é que esse tipo de fraqueza também deve te levar diante de Deus. Não existe separação entre a nossa vida física, material e nossa vida espiritual. Tudo deve estar rendido ao Senhor. Nós devemos depender do Senhor para tudo. E a grande questão aqui do Salmo, pulando agora, eu não vou fazer uma exposição sequencial aqui como vocês estão acostumados a me ver fazer, tá? Eu vou explorar os pontos do Salmo. Comecei por aqui porque era um começo extremamente importante. Mas eu quero olhar com vocês aqui 3 coisas, tá? Eu quero olhar com você aqui o motivo que levou o salmista à depressão, essa profunda agonia, os desdobramentos disso, e aí você vai ver o porquê que muitos chamam de Salmo da Depressão e a esperança dele. Quero ver 3 coisas com você aqui, tá bom? E o motivo, Wesley, o que levou o salmista para esse momento de agonia profunda? Alguns acreditam, a partir do versículo 8, 13 e 14, acreditam que esse cara aqui, esse salmista, estava vivenciando aquilo que ficou conhecido historicamente, biblicamente, como o grande cativeiro babilônico, né? Parece que ele está falando de um evento onde Jerusalém é invadida, destruída pelos seus inimigos, e agora ele está depressivo por isso. Agora ele está profundamente angustiado por isso, né? No versículo 8 ele diz: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Então ele está falando de uma situação onde os inimigos estão sobre eles. Amém? Aí lá no versículo 13 e 14 ele diz: tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadecerdes dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Então esse cenário aqui parece pintar, de fato, o que aconteceu com Jerusalém na invasão babilônica. Que ela foi queimada, ela foi destruída, ela foi depredada. Então parece aqui que esse cara é um dos cativos na Babilônia. Mas o versículo 8 advoga contra isso. Em que sentido? Que quando esse povo foi deportado para a Babilônia, ele simplesmente foi deportado, tá? E eles não sofreram agressão por parte dos babilônicos morando dentro da Babilônia. E não sofreram. A Bíblia diz, mostra de maneira bem clara, que alguns nem quiseram voltar para Jerusalém quando o cativeiro acabou. Eles viveram dentro daquela cultura, viveram no meio daquele povo, mas eles viveram, construíram casa, constituíram famílias. Então essa ideia do versículo 8, que os inimigos os insultavam toda hora, furiosos contra ele, isso aqui não cabe dentro do contexto do cativeiro babilônico. Não é uma realidade que aconteceu lá. E aí outros, a partir disso, entendem que isso aqui é um outro momento onde Jerusalém foi afetada, foi invadida e os inimigos do povo de Deus prejudicaram o povo de Deus. A grande questão é o seguinte: se for o cativeiro babilônico ou não, Deus permitiu que os inimigos do povo de Deus prevalecessem. Isso fica muito claro, sabe onde? No versículo 10 e no versículo 23 e 24. No versículo 10, ele diz o seguinte, vou ler o 9 só para contextualizar, tá? Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por quê? Por causa da tua indignação e da tua ira. Está falando da ira do Senhor, né? Porque me elevaste e depois me abateste. Por que esse cara está em depressão e agonia profunda? Porque Deus o abateu. Abateu de que maneira? Permitiu que os inimigos do povo de Deus triunfassem contra eles. Então o Deus que guarda o seu povo é o mesmo Deus que permite que esse povo seja atacado quando necessário. E você conhece a Bíblia. Você leu o Antigo Testamento. Você sabe que esse tipo de situação acontece, geralmente, quando o povo se rebela contra o Senhor. O livro dos Juízes é um clássico que conta sobre essa inconstância do povo de Deus. A Bíblia diz no livro dos Juízes que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus entregou o seu povo na mão de seus inimigos. O povo clamou
e aí Deus levantou um juiz. Depois o povo voltou a fazer o que era mal, aos olhos do Senhor. Deus entregou o povo nas mãos de seus adversários. O povo clamou, Deus levantou um juiz. Fica nessa. Toda vez que o povo pecava contra o Senhor, se voltava contra Deus em rebeldia, Deus permitia que o povo perecesse na mão do inimigo, até que o povo se arrependesse e voltasse para ele. Então o contexto do qual nós estamos falando é onde Deus abate o seu povo por causa de sua própria rebeldia. Por causa da sua negligência no relacionamento com o seu Deus. Versículo 23 e 24, ele diz, está falando de Deus, ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Ele está falando, sabe o quê? O próprio Deus levantou inimigos que podem me matar a qualquer hora. Eu sinto o cheiro da morte. Os meus dias estão abreviados. No versículo 24 ele disse, eu disse, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Em outras palavras, ele está sentindo que os inimigos do povo de Deus têm a capacidade de a qualquer momento acabar com a vida dele. E isso trouxe para ele profunda agonia. Isso trouxe para ele profunda depressão. Ele está mal. Por quê? Porque ele viu Deus permitir os inimigos do povo de Deus prevalecerem. E ele entra nesse estado. Eu estava até conversando com o Alex ali fora um pouquinho sobre algumas situações que a gente conhece de pessoas que entram nesse estado aqui pelo mesmo motivo. Porque Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam ao entorno delas, em relação a elas. E olha o pedido que ele faz, não me leve na metade dos meus dias. Sabe o que ele está falando para Deus? Senhor, não me mata agora, eu quero viver um pouco mais. Senhor, eu não quero viver essa condição que eu estou vivendo, me tira daqui. Ou seja, eu não quero viver essa situação. E aí quando a gente se vê dentro desse contexto, onde Deus nos permite viver alguma coisa desconfortável, que nós não queremos, ou seja, o objetivo que a gente não alcançou, a coisa que não aconteceu, a compra que não foi feita, o problema que apareceu na família, uma situação de desconforto que a gente não queria estar vivendo, a gente se deprime, a gente se angustia. Esse é o caso dele e é o caso de muitas pessoas. Muitas pessoas estão profundamente angustiadas, profundamente deprimidas, porque elas estão vivendo coisas que não gostariam de viver. Deus permitiu que elas vivessem terríveis problemas que elas simplesmente não querem viver. E levando em consideração, como eu disse, a história do povo de Deus, geralmente o povo de Deus sofria porque colhia o que plantava, sabe? Eu conheço um caso de gente que está vivenciando um tempo desse, sabe? Porque fez um monte de coisa errada na vida. Largou o emprego que não tinha que largar, apostou onde não tinha que apostar, fez o que não tinha que fazer, colocou expectativas onde não dominava. Isso é terrível. A coisa que mais hoje em dia traz esse estado de angústia, de opressão, de depressão para as pessoas, é expectativa não alcançada. E infelizmente, eu preciso dizer isso aqui, muitas pessoas, elas fazem isso de maneira irresponsável, sabe? Todo domingo de manhã eu chego aqui e digo para vocês estão satisfeitos com Cristo? Vocês colocam as expectativas de vocês nessa rocha firme e inabalável? Por quê? Para educar o coração de vocês a não colocarem, depositarem expectativas em terreno instável, a não construírem sobre areia. Porque o que mais tem é gente hoje colocando expectativa em terreno instável, esperando de onde não vai vir, esperando daquilo que não tem domínio. Nós não temos domínio de certas coisas, vivemos como se nós tivéssemos e depois nós nos frustramos. E aí o corpo da humilhação responde a isso dessa maneira. Então esse cara quer viver em paz. Esse cara não quer lidar com os inimigos que Deus permitiu vir. E às vezes nós não queremos lidar com situações que o próprio Deus permite para nos educar. E essa é a realidade da vida. Agora, a gente vai ver aqui os desdobramentos disso. Dito isto aqui, que é Deus que abate esse cara, que é Deus que tira as forças dele do caminho,
Que é Deus que traz brevidade de vida para ele, que é Deus que levanta os inimigos contra eles. Vamos ver o que isso causou na vida desse homem. A partir do versículo 3 ele diz: porque os meus dias desaparecem como fumaça, né? E está falando dos problemas físicos. Ele começou a ver a vida dele se acabando fisicamente. E onde isso fica claro? No restante do versículo. E os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Ele está com febre. Ele está com uma febre muito alta. O corpo dele começou a reagir por causa da angústia, a ponto dele ficar febril. Ele continua, no versículo 4. Cortado como a erva, secou-se meu coração. Agora as emoções dele foram afetadas. O coração, as emoções dele, diz lá o texto, estão se ressecando como a relva, do jeito que o capim, que o mato seca, as emoções dele começaram a ser afetadas também por esse problema. E o que aconteceu depois que as emoções dele foram afetadas? Perdeu o apetite. Eu não sei se você tem contato com pessoas que infelizmente passam por esses dramas, né? Mas parece que isso ali é muito comum, a perda do apetite. Pessoas que simplesmente não querem comer mais. Elas se entregam de modo que nem comer faz sentido. E ele diz isso: parei de comer, perdi meu apetite, estou febril, as minhas emoções estão afetadas, ou seja, o meu coração está secando como o mato, como a relva, a ponto de eu esquecer de comer, eu não como mais o meu pão. Olha a consequência disso, verso 5, os meus ossos já se apegam à pele. Por quê? Por causa do meu dolorido gemer. Esse cara está perdendo peso, porque ele não come e está profundamente afetado com essa angústia. Renan lembra, né? Eu estava falando esses dias disso, nós fomos fazer uma visita àquele casal de velhinhos, lembra disso, né? Eles contando a história deles pra gente, e a senhora contou pra gente que ela chegou num estado de depressão tão profundo que ela perdeu massa muscular. Ela foi definhando. As palavras que ela usou pra gente naquele dia foi essa: eu fiquei pele e osso, eu não levantava da cama pra nada, nem pra comer. A angústia era tão profunda, era tão deprimente a situação dela, que ela simplesmente deitou na cama para morrer. E é o que está acontecendo com esse cara aqui. Ele está febril, os dias dele estão se abreviando, as emoções dele estão sendo afetadas, ele não come mais, ele está emagrecendo por causa... Ele chama, eu gostei da fala dele, de dolorido gemer, sabe? Ele está passando uma situação de agonia tão profunda, a alma dele está tão abatida, está tão afetada, que ele sente dores por isso. Está doendo profundamente a angústia que ele está vivenciando. Verso 6 e verso 7, agora ele vai falar da perda do sono e da solidão. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Ele está falando de pássaros que não andam em bando. Amém? Pássaros que ficam isolados no deserto. Essa é a vontade da pessoa que está nessa situação. O jeito do pelicano no deserto, da coruja das ruínas, ele simplesmente se isolou. E ele não quer a companhia de ninguém. Ele não quer mais viver, ele não quer mais socializar. Ele não quer mais estar envolvido com pessoas. Infelizmente, a situação bateu nele tão forte que ele é como um bicho desse, que fica isolado no deserto e não tem mais vida social. Aí no versículo 7 é terrível isso aqui. Ele diz que ele não dorme. Não consigo dormir. Vê se não parece um diagnóstico preciso desse tipo de situação. Pelo menos pelo que a gente ouve por aí, fazendo uma leitura, né, sobre casos assim na internet, é muito comum. Eu fiquei abismado como o salmo é tão preciso. É assim, extremamente compatível com a realidade de pessoas que vivem esse drama. Elas simplesmente deitam na sua cama, encaram o teto, até que o sol volte a raiar na janela, elas se dão conta que elas não pegaram no sono. De tanta agonia,
de tanta tristeza, tanto sofrimento, procurando sentido para tudo aquilo ali sem encontrar. Deixando a mente trabalhar e funcionar para ver se elas chegam num denominador comum. Procurando por quê? Por que disso? Sabe? E para quem é cristão, dá para ir além do teto e simplesmente olhar para o alto e perguntar para Deus: por que, Senhor? Por que dessa situação? Por que desse sofrimento? Por que dessa angústia? Por que disso tudo? E a gente simplesmente não dorme. O sono já não interessa mais. Eu não quero dormir, eu quero saber por que eu estou nessa. Eu quero saber qual é o meu problema, eu quero saber o porquê que eu me encontro nessa situação. E ele não dorme mais. E ele conclui dizendo: eu sou como passarinho solitário nos telhados. Mesmo jeito que um pássaro fica sozinho nos telhados. E aí quando ele fala de telhados, lembra da fala de Provérbios? Da mulher rixosa? Que o proverbista diz: é melhor morar no eirado, melhor morar no telhado do que dentro de uma casa luxuosa com a mulher rixosa, né? Porque a ideia de ficar em cima da casa é deixar a família lá dentro dela. Ou seja, você se isola de quem está dentro da casa e vai para cima dela para ficar sozinho. Então, quando ele fala desse pássaro em cima do telhado, ele está falando de alguém que se isolou, que não dorme e também não quer a companhia de ninguém, que não quer mais contato com ninguém, que não faz mais questão de socialização, que simplesmente não deseja mais ter contato com nenhuma das pessoas que estão ao seu redor. No versículo 9, ele vai falar: por pão tenho comido cinza. Em outras palavras, ele não está comendo, ele não se alimenta, e a única coisa que ele coloca para dentro é a lembrança da destruição ao seu redor. Ele se alimenta do caos que o cerca, e ele se alimenta disso. O pão dele é a cinza da destruição da sua cidade amada. Mas pior do que isso, versículo 9 ainda ele diz: e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Sabe do que ele está falando? Ele está falando que ele está com um copo de água na mão, como se fosse esse aqui, e quando ele trouxesse o copo à boca, as lágrimas iam caindo dentro do copo de tanto choro que tinha. Ele chorava tanto que quando ele levantava o copo para beber, as lágrimas iam caindo dentro do copo. Choro copioso, constante. Sabe? Eu já ouvi relatos de pessoas que se encontram nessa situação, que elas simplesmente não sabem porque do nada começam a chorar. Ela não sabe explicar, não sei por que eu estou chorando. A angústia profunda, a agonia profunda simplesmente extrai delas as lágrimas mais naturais possíveis. Então, enquanto o cara bebe a sua água, as lágrimas caem no seu copo. Verso 11, como a sombra que declina, assim os meus dias, assim são os meus dias. Eu vou secando como a erva. Eu estou definhando. Eu estou definhando. Eu estou definhando. Eu estou definhando. Os desdobramentos, esses são os desdobramentos. Esses são os sintomas que se veem claramente na vida desse homem. Mas agora que a gente já entendeu como que uma situação dessa pode atingir a vida de uma pessoa, como que ela pode se desdobrar na vida de uma pessoa, e de fato é assim que funciona, é assim que acontece, eu quero terminar falando da esperança desse cara. Existe uma esperança para o salmista que se encontra nessa situação. E qual é a esperança dele, Wesley? A esperança dele, eu não vou ler aquilo que há de profético e messiânico no texto, tá bom? Que é do versículo 15 ao versículo 22. E, na verdade, nem é um consenso comum que isso aqui é profético e messiânico. Parece por causa da fala, né? Do teor da fala. E o versículo 28 também. Eu vou concluir falando da esperança do salmista, que é o verso 12, e também a parte B do 24 até o 27. No verso 12 é a primeira vez que ele toca na ideia da esperança. E qual é? Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Vamos ler aqui o restante para você entender onde está a esperança desse homem. Parte B do 24, ele diz: tu, cujos anos se estendem por todas as gerações,
Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como a veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Ele está falando dos céus e da terra. Deus vai mudar os céus e a terra como quem muda a roupa. Ele simplesmente vai trocar, ele vai fazer tudo novo. 27, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Sabe qual é a esperança do salmista? Que ele é fraco, que ele perece, que ele passa, que ele é frágil, que ele é limitado, mas esse Deus é eterno. Esse Deus é soberano. Esse Deus, ele diz aqui no versículo 25, em tempos remotos, ou seja, no passado, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos, ou seja, eu não estou na mão de qualquer Deus, eu estou na mão do Criador. Eu confio naquele que teve poder para dizer, haja luz e houve luz, que colocou os fundamentos da terra, que criou todas as coisas, inclusive a mim, então eu não tenho por que me desesperar. Não existe uma esperança maior nessa vida, se não conhecermos o Deus a quem servimos. Por que esse cara vai a Deus em oração? Porque ele sabe que esse Deus, apesar de ter permitido tudo o que permitiu, ele diz aqui, versículo 27, tu porém, és sempre o mesmo. Tu não muda. Tu continua soberano, continua governando todas as coisas estão nas tuas mãos, tu tem todo o poder no céu e na terra, o Senhor tirou a gente com mão forte do Egito, pode operar novamente, o Senhor salvou a minha alma da perdição. E eu torno a dizer, a gente perde muito quando a gente esquece a quem servimos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, Muitos dos nossos problemas são fruto da nossa falta de conhecimento de Deus. Não é a Bíblia que diz isso? Que a gente perece por falta de? Você não conhece o Deus que serve, por isso sofre tanto. Ele se revela, sabe de que maneira? Para quem tem ansiedade em relação às coisas dessa vida? Eu sou quem cuida dos pássaros. Só que para você isso é muito pequeno. Para nós isso é irrelevante, a gente não reflete sobre isso. Você não reflete que o pássaro que acorda pela manhã, bem cedo, por sinal, e sai sem rumo, volta de barriga cheia para o ninho. Você não reflete sobre isso. E ele diz, irmãos, que nós somos mais importantes do que os passarinhos. Você perde de vista a ideia que o salmista expõe aqui, que ele permanece para sempre, a memória do nome dele é de geração em geração, ou seja, vai passar o governo atual, vai passar o próximo governo, vai passar essa terra, vai passar os céus que estão diante de nós, e ele permanece, ele não se abala, ele não muda, ele é o único e verdadeiro Deus soberano, e ele só quer que você saiba disso e confie nele. Então, o conhecimento de quem Deus é traz tranquilidade. Você vai entender o que eu vou te dizer agora. Marcos 4,35, Jesus pega os discípulos, coloca dentro do barco e diz, passemos para o outro lado. Aí está todo mundo dentro do barco e Jesus pega no sono, o Deus homem. Pega no sono. E aí eles correm para Jesus e nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí a parte divina de Jesus, ou Jesus divino, se manifesta e dá ordem à criação dele. Quieto! No final, depois que tudo se torna bonança, ele diz para os homens, homens de pequena fé, vocês não me conhecem. Vocês ficaram desesperados dentro desse barco porque vocês não entendem quem eu sou. Sabe onde está a prova de que eles não entendiam quem Jesus era? O final. Um olha para a cara do outro e diz, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando nesse texto, ele disse algo que eu guardo para mim. Ele diz o seguinte, se Deus teve poder para parar o vento e o mar, aquietar o vento e o mar, você acha que não tem poder para aquietar o seu coração perturbado?
O Deus que criou todas as coisas criou o seu coração, irmão. O Deus que criou todas as coisas criou você, suas emoções, seus sentimentos. O problema não está no Deus que é para sempre. O problema está em nós que somos inconstantes. Um dia nossa fé está no teto, outro dia nós vivemos como ateus. Um dia nós somos os maiores crentes da história, no outro dia a gente se esquece que Ele foi capaz de entregar o Filho dele no meu e no seu lugar. Um dia nós somos capazes de defender a nossa fé como leões. No outro dia nós vivemos como se Ele estivesse de costas para nós, sem se importar com as nossas aflições. Se você tem dúvida que esse Deus se importa com você ou não, olha para a cruz. Lá está a maior manifestação de cuidado, de carinho, de afeto. Deus entregando o melhor que tinha por alguém tão fraco e pequeno como eu. Deus entregando tudo por aqueles que não são nada. Deus entregando seu próprio Filho pelo pó da terra. Então é sabendo e confiado nessas verdades que no meio de angústia profunda, o salmista vai diante de Deus e diz: Tu é o mesmo. Tu é o mesmo. Tu é o mesmo. E não mudou. Por que que Deus deixou a sua verdade registrada, escrita para nós? Para que mesmo depois de mais ou menos 3.000 anos e 3.600 anos, 3.500 mais ou menos, depois da primeira palavra registrada na Bíblia, esse é mais ou menos o tempo que a Bíblia foi escrita, primeira palavra mais ou menos uns 3.600 anos atrás, mesmo depois desse tempo todo, a verdade de que Ele interfere na criação, de que Ele não está longe de nós, de que Ele se importa conosco, de que Ele está sentado no alto sublime trono cuidando da sua criação, não se perca. Está aqui a prova de que Ele interviu na história para cuidar de você, para abraçar a sua alma aflita, para nos dias de angústia, quando você estiver sem sono, sem comer, chorando, misturando lágrima com água do copo, você possa olhar para o céu e lembrar que tem alguém além das nuvens, mas que também está dentro de você, cuidando da sua casa, da sua família, cuidando do seu coração, cuidando da sua alma. Tu é o mesmo sempre. Criou céus e terras. Tu és soberano. Tu és o mesmo e não mudou. Essa é a esperança para quem tem fome. Essa é a esperança para quem tem sede. Essa é a esperança para quem não tem um teto sobre sua cabeça. Essa é a esperança para quem está desempregado. Essa é a esperança para quem está doente. Essa é a esperança para o angustiado e para o depressivo. Existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Se importa conosco e cuida de nós muito bem. Amém? Se coloque de pé para a gente orar e encerrar.